Fala pessoal, boa tarde. Como estão nessa quarentena? Estão se cuidando bem? Espero que sim, sem churrasco, viu? Sem muvuca de pessoal. Por favor, comporte-se. Espero de coração que os seus familiares estejam bem, também estejam tomando todos os cuidados. Estamos nesse novo formato aqui, até conseguirmos estar próximos em sala de aula. Isso vai passar, pessoal, como tantas outras pandemias mundiais passaram, aconteceram e passaram, tá? E vamos em frente, aproveitar para organizar os estudos, botar a cara nos livros, não perca o ritmo, mantenha a sua rotina, tá? Não saia dela. E hoje a gente vai falar sobre as gimnospermas, tá? Dando continuidade após as briófitas ali. E as gimnospermas, evolutivamente, elas entram nos ramos das traqueófitas, tá? Que são as plantas vasculares, que já possuem vaso condutor de seiva. Nas espermatófitas, plantas que possuem sementes. Então esse é o ramo evolutivo que engloba as gimnospermas, tá? O avanço dos vasos condutores de seiva permitiu que essas plantas crescessem em tamanho e se desenvolvessem nos mais diferentes terrenos, tá? Como são plantas vasculares e apresentam sementes nuas, essa denominação das sementes nuas se deve ao fato de que as gimnospermas não possuem sementes no interior de seu fruto. Então são plantas que não produzem frutos. Elas possuem sementes, mas não produzem os frutos como as angiospermas. Vamos ver as partes mais importantes desse grupo vegetal, né? Que dentro dele está incluído os pinheiros, as araucárias, né? Então lembra quando você vai comer o pinhão, que está começando a época, daqui a pouquinho está liberada a época já para a colheita do pinhão. Você está comendo a semente, tá? Não é o fruto, é a semente. As características que englobam essa parte desse grupo de plantas vasculares com sementes, tá? Você tem a presença da semente única fazendo parte desse grupo, tá? Englobando esse grupo. Não tem a presença de flores, né? Então são plantas que não produzem flores. Você pode ver um pinheiro, uma araucária, um pinus, ele não produz flor, ele somente produz os estróbilos masculino e feminino, certo? Alguns casos o estróbilo é chamado de uma forma errada, tá? De flor, mas ele não é a flor, ele é parte do sistema reprodutivo da planta. Os estróbilos são chamados de cones também, que são as estruturas reprodutoras. Eles possuem folhas modificadas que são capazes de produzir esporos. Nas gimnospermas você encontra os estróbilos capazes de produzir pólen e estróbilos capazes de produzir óvulos. Então você tem a araucária, por exemplo, macho, e a araucária fêmea. A araucária fêmea é aquela lá que vai produzir a pinha, que vai liberar o pinhão depois, tá? E o pinheiro macho, a araucária macho, ele só produz o estróbilo masculino, que é liberado que a liberação dos esporos reprodutivos é feita pelo vento, tá? Dentro desses fatores de produção dos esporos masculinos, a gente tem a polinização como um fator muito importante dele, tá? As sementes dos estróbilos da araucária, por exemplo, quando produz os esporos masculinos, são formados uns esporos alados, que dá o nome de esporos alados, que aquele cone abre e o vento leva aqueles esporos até a planta fêmea, né, ou joga pro ar. Geralmente são plantas que ficam próximas umas às outras, ou as correntes de ar podem levar até quilômetros esses esporos para fazer a fecundação, tá? Se destaca nesse grupo de vegetais a presença do xilema e do floema, ou seja, os vasos condutores de seiva são bem distintos, tá? O corpo da planta é organizado em raiz, caule e folha, sendo importante assim sempre lembrar que isso possibilita o crescimento
em espessura, que é o crescimento secundário da planta, tá? Você tem o crescimento primário, que é o crescimento em altura, e o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura dessa planta, tá? São plantas que possuem raízes muito profundas e bem estáveis no solo. Dessa planta, tá? Possibilitando que ela consiga pegar muito nutriente do solo e ela consiga crescer em grandes tamanhos. Aí a gente tem as sequoias, os pinheiros, as araucárias muito grandes que nós vemos por aí, né? E a partir disso, o surgimento da semente foi essencial para a evolução dessas plantas, tá? Porque possibilitou essa troca gamética, essa troca entre os gametas masculino e feminino, possibilitando uma variabilidade genética melhor para essa planta. Toda essa estrutura, ela se forma a partir do desenvolvimento do óvulo, e as gimnospermas não se encontram envolta por frutos, né? Todas as sementes são formadas por 3 partes básicas: o embrião, a reserva nutritiva e um envoltório. Então, quando você pega um pinhão, por exemplo, você tem o envoltório, que é a casca em torno do pinhão, né, que serve para proteger esse pinhão quando ele cai no solo, quando alguma ave leva ele. Por exemplo, de agente polinizador, você tem a gralha azul aqui da nossa região. Ela é um importante dispersor de sementes de araucária. A reserva nutritiva é aquela parte carnosa do pinhão, tá? E o embrião, quando você corta o pinhão no meio, é aquele filamento que tem no meio do pinhão, tá? É de lá que vai crescer, vai brotar e vai crescer uma planta adulta. As principais funções delas são essa aí: proteger o embrião e garantir a dispersão da planta para que ela consiga crescer e liberar, né, novas sementes para garantir a qualidade genética daquela planta lá. O ciclo de vida delas, das gimnospermas, é mais complexo do que o que a gente tem nas briófitas e nas pteridófitas, tá? Esse grupo, na maioria de seus representantes, não tem a presença de gametas masculinos flagelados que necessitam de água de reprodução, como a gente vê nas briófitas e nas pteridófitas, com exceção das cicadófitas, tá? Que são as cicas, e o ginkgo, que é o popular ginkgo biloba, né? As gimnospermas têm presença de pólen, que são responsáveis por garantir que os gametas masculinos cheguem até os gametas femininos. Dentro do ciclo de vida, o ciclo de vida do pinheiro, por exemplo, um dos exemplos mais típicos que a gente tem de gimnosperma, a gente pega, por exemplo, uma planta adulta que é a fase que está fazendo a fase do esporófito, tá? A fase dominante no ciclo de vida desse grupo de planta. Destacando assim que o ciclo da planta, assim como de outras espécies, ele possui alternância de geração, tá? Como qualquer outra espécie que tenha trocas reprodutivas, tenha trocas gaméticas, todas elas possuem alternâncias de geração. Então nós temos uma alternância entre uma fase que é o esporófito, né, que ele é diploide, é 2N, então que é aquele esporófito completo, que é o que vai originar a planta adulta, e uma outra que é o gametófito, que é haploide, tá? Que é N, que é o gametófito masculino e o gametófito feminino. O esporófito do pinheiro, ele tem as estruturas, são chamadas de estróbilos, né? Estróbilos ou os cones, que apresentam escamas que estão localizados os esporângios, que são as estruturas onde são produzidos os esporos, tá? Dentro disso tem 2 tipos de cones que são observados. Alguns que são pequenos produtores de pólen, os estróbilos masculinos, e alguns que são maiores, que são onde são produzidos os óvulos, os estróbilos femininos. É bem fácil identificar isso nas araucárias. Você vê o pessoal
era muito comum assim, o pessoal vê, mas esse pinheiro aqui, ele produz pinhão, tá? Então eu vou segurar ele, eu vou manter. Aquele outro ali que está a 100, 200 metros, ele não produz pinhão. Então eu vou derrubar e vou aproveitar a madeira. No próximo ano, aquele pinheiro lá que produzia pinhão não vai produzir mais. Não vai produzir, porque a planta o outro pinheiro que não produzia o pinhão era o pinheiro macho, que produzia os estróbilos masculinos, né? Que eram liberados pelo auxílio dos ventos, né? Para fecundar os óvulos, né? No estróbilo feminino. E daí aquele pinheiro parava de produzir também, tá? Bem comum assim na maioria das gimnospermas, os estróbilos estão na parte mais baixa das árvores e os estróbilos femininos mais na parte superior, porque isso dificulta um pouco que a planta seja polinizada pelo pólen que foi produzido, né, por ela mesma. Então isso evita sim uma autofecundação. Então no caso das araucárias, que você tem o pinheiro macho e o pinheiro fêmea, essa evolução que teve nos estróbilos masculinos de criar esse estróbilo, esse gametófito alado, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou se tiverem, olhem um pinus, por exemplo, que produz os conezinhos lá. Quando você abre ele tem o gametófito dentro e ele é recoberto por uma camada bem fininha, tá? Transparente, que aquilo ali facilita quando o vento passa pelo meio daqueles cones ali, que quando ele está maduro ele se abre, né? Quando passa pelo meio ali, ele eleva esses gametófitos para até que ele encontre uma planta que produza, né, os óvulos, os estróbilos femininos, e consiga fecundar, tá? Os cones reprodutores de pólen possuem células que são chamadas de microesporócitos, tá? Ou células mães de microsporo, e ali vai sofrer meiose. Lembra lá que para produzir, se eu vou produzir gameta, eu tenho que produzir por meiose. Eu não posso produzir por mitose, que se eu produzir por mitose, eu vou estar produzindo o quê? Cópias idênticas daquele indivíduo. E isso não é viável evolutivamente. Evolutivamente você tem que produzir gametas por meiose, sempre dividir no meio, ter a carga genética da mãe e a carga genética do pai, para poder produzir uma célula 2N e originar um indivíduo novo, com uma variabilidade genética boa, tá? Dentro desses cones, assim, sofreram meiose, eles produzem 4 microsporos, tá? Que são esporos que se desenvolvem no gametófito masculino, haploide, N. Esses microsporos, eles desenvolvem-se no grão de pólen. O grão de pólen é formado por 2 células, né, protalares, que não apresentam função aparente. Então, uma célula do tubo é uma célula geradora, sendo que nessa fase aí, o microgametófito, que é o gametófito masculino, ele é imaturo, tá? Ele não amadureceu ainda para que ele possa ser liberado para o meio. Já nos cones femininos, nas araucárias femininas, encontramos os óvulos, que são formados pelo núcleo multicelular, ou megaesporângio. São os esporângios onde os megaesporos são produzidos, o qual é envolto por um tegumento, sabe? Se você abrir ele vai parecer, sabe aquela pelezinha do ovo? Quando você cozinha o ovo, você quebra a casca e ele tem uma pele que recobre o ovo. Ele vai parecer aquela pelezinha lá, tá? Que protege, ele vai proteger a estrutura dos esporos femininos, tá? E apresenta uma abertura que é chamada micropila, que é por onde os gametófitos masculinos vão entrar e fecundar. Cada um desses megaesporângios, se observa o seguinte: a presença de apenas um megaesporo ou célula mãe do megasporo, tá? Ele vai sofrer meiose e formar o megasporo,
que é o esporo que se desenvolve no gametófito feminino, que é haploide antes da fecundação. Ali são formados 4 megasporos no final da divisão celular, porque ele tem a mesma função do gametófito masculino, tá? Ele vai produzir todos por meiose, para que ele possa ser fecundado e você ter essa troca gamética. Os grãos de pólen ali, que são microgametófito, eles estão parcialmente desenvolvidos só, tá? Eles vão ser liberados, levados pelo vento. Esse grão de pólen pode então atingir a escama de um cone feminino, e essa transferência do grão de pólen que é a chamada polinização. Depois que ocorreu a polinização, o grão de pólen é levado por meio de substâncias das escamas da micropílula, tá? Então, não sei se alguém abriu, por exemplo, um estróbilo verde ali, ele tem uma espécie de óleo, um componente liguento que faz com que esse grão que foi polinizado escorregue por ali e entre através da micropila, que para entrar em contato com o megaesporângio. Ali então vai germinar e formar o tubo polínico, que é responsável por transportar o gameta masculino até a oosfera. No megaesporângio ainda não ocorreu a meiose, tá? Ele ainda é uma célula 2N. Quando a gente considera o pinheiro, a gente observa que aproximadamente um mês após da polinização, é claro, vocês não vão ficar lá parado olhando todo esse tempo, cuidando desse tempo, mas o que se estuda, o que se pesquisa em cima, que a partir de um mês que ocorreu a polinização, ocorre a formação do megagametófito. Então se desenvolve e forma os arquegônios, né? Que é as estruturas que vão formar as sementes novas. Esse processo é bem demorado e pode se estender por mais de um ano nessas plantas. Por isso que as pinhas, os pinheiros, eles só vão produzir pinhão uma vez por ano, tá? A partir, ele produziu os gametófitos, ele produziu as sementes, ele vai liberar essas sementes para o meio. Quando ele madura, a pinha cai, né? Ela se solta do galho e essas estruturas são liberadas para o meio. A semente é liberada para o meio. Aí só depois que ela produz novamente o gametófito feminino, ocorre uma nova reprodução, tá? Então é um processo demorado para a planta. Essa ocorrência, né? Ela demora esse tempo. O grão de pólen, assim, quando ele germina, ele desce, né, através desse tecido, desse componente pegajoso, como se fosse um óleo, através do tecido do megaesporângio, até o megagametófito, que ainda está se desenvolvendo. A célula que gerou o grão de pólen forma uma célula estéril e uma célula espermatogênica. Ali antes, isso tudo antes da fecundação. Aí ela vai se dividir e formar os gametas masculinos. Nessa etapa a gente diz que o grão do pólen é o microgametófito maduro. Quando o tubo polínico atinge a oosfera e descarrega esses gametas, né, os dois gametas masculinos no interior do gameta feminino, um dos núcleos do gameta feminino se funde ao núcleo da oosfera e o outro vai sofrer degeneração. Então é só um que vai fecundar, tá? O outro vai degenerar, vai ser reabsorvido ali pela planta, e o outro vai se fundir ao núcleo da oosfera. Geralmente, no megagametófito da planta, verifico que a formação de vários arquigônios e, consequentemente, várias oosferas. Então, você tem várias fecundações que ocorrem, como ocorrem na produção do pinheiro, da pinha, né? São várias fecundações que acontecem. Não é uma única fecundação que gera toda aquela quantidade de pinhão, né? São várias fecundações. Então, isso daí é chamado de poliembrionia. Quando isso acontece, em algumas plantas, assim, geralmente um embrião sobrevive, tá?
No caso do pinheiro, você tem vários embriões que sobrevivem, mas você pode ver, quando você abre lá uma pinha, por exemplo, você tem os pinhão falhado, né? Que são pinhões que não se desenvolveram. Então, cada óvulo vai desenvolver uma semente e alguns não são desenvolvidos, tá? Quando essa semente cai no solo, ela vai encontrar o ambiente adequado para isso, ela vai germinar e vai dar origem ao novo esporófito. Só um instantinho. O grão de pólen, assim, quando ele surgiu nas gimnospermas, ele também está presente no grupo das angiospermas, tá? Perdão, é rinite. Nas angiospermas, é claro, a escala é bem mais larga, né? Porque angiospermas são as plantas que produzem flores. Então você tem N agentes polinizadores que trabalham aí. Mas esse grão de pólen, ele não é somente masculino, tá? A importância dele é porque ele é extremamente resistente e garante a eficiência reprodutiva. Por causa do seu surgimento, que as angiospermas e as gimnospermas perderam a dependência de água para sua reprodução. Olha lá que nas briófitas você tem a dependência de água. Ele precisa de água para que o gameta masculino entre em contato com a oosfera feminina, né? Aí porque ele garante o quê? Nas gimnospermas, o avanço evolutivo que teve, ele garantiu que o tubo polínico mesmo da oosfera faça o transporte do gameta masculino até o gameta feminino. Quando ocorre isso, né, a gente diz que ocorreu a polinização, e a polinização foi feita a polinização ocorreu com sucesso, tá? O grão de pólen, ele é uma estrutura bem resistente, né? Como eu comentei com vocês do exemplo do pinhão, né? Da semente do pinhão. E quando você olha o gametófito masculino, quando você abre a pinha, né? Ele tem dois tipos de parede, né? A parede externa, que é a exina, e a parede interna, que é a entina. E a última parede é formada por celulose e pectina. Isso ocorre por quê, pessoal? Porque as plantas, as sementes, elas simplesmente não caem no solo e germinam. Ela tem uma quebra que a gente chama que é a quebra da deiscência da semente. Algumas plantas, as angiospermas que produzem frutos, essa deiscência, em sua maioria, é quebrada pelos ácidos digestivos dos animais, né, que são os principais polinizadores e os dispersores de sementes das angiospermas. Nas araucárias, nos pinos, nas gimnospermas, quem vai quebrar essa deiscência da semente é o próprio solo, tá? É a própria acidez do solo que vai garantir essa quebra da deiscência e fazer com que essa planta cresça e se desenvolva, tá? A exina, sim, ela, além da proteção, né, ela tem grande importância na taxonomia, porque ela apresenta critérios de identificação das espécies. Ou quando você pega espécies diferentes de gimnosperma, a produção das sementes também são diferentes. Então, na taxonomia vegetal, isso é muito importante para separar da onde que vem cada semente, da onde que vem cada grão de pólen, de que tipo de planta que se desenvolveu tal determinado esporângio, tá? Então, isso daí, ele é um papel fundamental que as plantas evoluíram, né? Para isso, evoluíram de tal forma que essas sementes sejam totalmente diferentes, né? E para o nosso estudo, ele é muito importante, porque você tem essa diferenciação muito fácil que tem. Porque aí você tem a classificação grande que tem das gimnospermas. Você tem várias gimnospermas que fazem parte desse grupo, tá? O filo das coníferas, né? Ou o filo coníferófita,
que é o maior grupo de gimnospermas que nós temos, né? Então, você tem aproximadamente 600 espécies distintas, tá? Distintas é que elas são totalmente diferentes entre si, que aí você entra os pinheiros, as sequoias, os pinos, são diversos tipos de planta que englobam esse grupo. O grupo das cicas, né, que é os cicadófitas, que produzem gametas flagelados, que é uma característica muito marcante das cicas. As cicas é aquelas plantas assim que o pessoal usa muito na ornamentação do jardim, que ela cria aquela parte folhosa e fica o estróbilo no meio, tá? O filo do ginkgófita, que são os ginkgo biloba, então ele sai ele é totalmente diferenciado do outro filo, tá? Ele possui apenas uma espécie vivente desse filo, tá? Uma espécie que engloba esse filo, que é o ginkgo biloba. E o ginkgo biloba é aquele lá que a gente utiliza na medicina, tá? As folhas parecem um leque, tá? Bem abertas. O filo das ginetófitas, que dentro desse filo você possui 3 subfilos, tá? O Euxia, o Guinetum e o Ephedra, que dentro desse gênero nós temos características que aproximam bastante das angiospermas, que elas produzem cones que são bem parecidos assim com flores, tá? E na sua inflorescência. Então, dentro desse ramo evolutivo, quando você pega esse ramo evolutivo, as ginetófitas, elas estão muito próximas ao ramo evolutivo que desenvolveu as angiospermas, justamente por esse fato, porque eles possuem esses cones que são similares na sua inflorescência, né? Ou o pessoal muitas vezes fala que são falsas flores, mas não é considerado flor, tá? E são plantas que são muito encontradas nos desertos da África, tá? Eles retêm muita água na sua estrutura corpórea, tá? Justamente pelo clima seco da região, e elas se adaptaram a essas características reprodutivas. Segue, pessoal, aí o conteúdo. Coloquei uns desenhinhos, uns esqueminha bem legal de como ocorre a formação, tá? Dos esporófitos e dos gametófitos, para todo mundo conseguir compreender de uma forma efetiva e facilitada para todos, tá? Qualquer coisinha, manda mensagem que a gente tira dúvida da forma que for, no que for preciso. Espero que tenham entendido, que tenham compreendido, que tenham gostado da aula, tá? Ainda estou me adaptando a esse formato aqui, tá? Primeira vez que estamos gravando assim para passar para a galera assim os conteúdos. E grande abraço, grande beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.